TV Cabral, o seu canal de história no YouTube. Hoje o nosso tema é a República Brasileira, a partir do 15 de novembro de 1989 até os dias atuais, que culmina no fim do governo de Jair Bolsonaro e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Luciano, a República Brasileira, que se diz os manuais, é uma proclamação, é um golpe, e tem três elementos importantes no final, que a história, né, a República foi o fim da monarquia, o fim do segundo reinado, e tem três elementos importantes aí, que é o fim, que é a questão do beneplácito do padroado, o envolvimento da Igreja Católica com a maçonaria, houve essa crise aí, que culminou na questão religiosa, e outro elemento importante foi a questão militar, em torno da Guerra do Paraguai, e o fim do trabalho escravo no Brasil. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado aos ouvintes e aos telespectadores da TV Cabral. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma satisfação estar novamente aqui com meu amigo André. Permitam-me, daqui para frente, usar o diminutivo Andrezinho, pela amizade que nós temos de muito tempo, tá bom? Meu camarada, os manuais de história falam do tripé, que a monarquia ela era assentada em três tripés, né? O tripé econômico, e lembrando que na época o Brasil passou a ter um grande produto. Você vê os períodos anteriores, né? Pau-Brasil, cana e ouro, era Portugal. Mas do Estado brasileiro independente, o grande produto vai ser o café, que vai bombar, termo muito usado pela juventude hoje, exatamente no segundo reinado. Sim. E é uma atividade monocultora que precisa de mão de obra. E no momento que esse café está avançando, você vai ter uma série de pressões em relação ao trabalho escravo. Externamente, patrocinado pela Inglaterra, que desde os tempos de Dom João vem impondo tratados, né? Tratado de 1810, os tratados de 1810, com o reconhecimento da independência, novamente se vem à baila essa questão. Em 31 surge a primeira lei brasileira contra o tráfico, que não é cumprida. Aí a Inglaterra começa a usar da força militar através de uma lei aprovada pelo parlamento dele chamado Bill Aberdeen, o que vai forçar a aprovação da segunda lei relativa ao tráfico, e a mais conhecida, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Aí depois vem a Lei Rio Branco, conhecida como Lei de Ventre Livre, Saraiva-Cotegipe, que é a lei que vai libertar os escravos com mais de 60 anos, e finalmente a Lei Áurea. Se você observar, você vai ter um processo, o Estado até tenta, de dar uma cozinhada nesse processo abolicionista para fazer uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre, patrocinando migrantes. Mas, se você analisar direitinho as coisas, vai ver que isso não vai agradar os dois setores cafeeiros. O setor do Vale do Paraíba, que era tremendamente escravocrata, que vai se sentir traído com a abolição, e o setor do Vale do Paraíba, que era mais, eu diria, entre aspas, tecnológico, Oeste Paulista, Luciano, Oeste Paulista. Inclusive, sendo o Oeste Paulista, obrigado pela correção, que, entre aspas, era mais tecnológico, que falta de incentivo do Estado ao imigrante em relação no início do processo, era o próprio fazendeiro do Oeste que ia buscar o imigrante lá, naquele regime de parceria. Posteriormente, pulando um pouco fora da questão da mão de obra, incentivo e apoio que eles não tinham.
o É fantástico. esses dois setores. É, São esses dois setores que vão patrocinar a fundação do Partido Republicano, sim. que surge em São Paulo, na Itu, cidade de né? Itu. Cidade de Itu. É verdade. Aí você tem esse primeiro tripé. O segundo, se hoje você tem a mídia como sustentáculo ideológico da coisa, na época era a igreja. Havia jornais, havia imprensa, fato. Mas quem estava inserido em toda cidade, em todo povoado, em toda vila, era a igreja. Que pela Constituição da época, a Constituição de 24, era controlada, tutelada pelo Estado, Pelo através do imperador Dom padroado. Pedro II, né? Pela Dom Pedro II. E, obviamente, que nas orações, os padres, de certa forma, pediam pelo imperador, de certa forma, era uma espécie de amortecedor de tensões entre o descontentamento popular e o império. Ô, Luciano, Só que, ah, no, rapidinho, me permite, fale, já atrapalhando, como fazia o grande Jô Soares. Há uma coisa curiosa aí, que você falou que a Igreja Católica era subordinada ao imperador Dom Pedro II, né? Fazer tudo aqui depende de passar primeiro pelo crivo do imperador. E vai começar o envolvimento entre a Igreja Católica e a maçonaria. Isso é algo assim muito interessante na história. Os padres iam para o ritual de maçonaria porque Dom Pedro II era maçom. Me explica que isso vai gerar uma crise, né? Pela prisão o estupim da crise está exatamente aí. de Ouro, Agora, né? Andrezinho, Ah, a igreja era controlada pelo padroado e pelo beneplácito. sim, A Constituição dava ao imperador do primeiro nomear os bispos. Então, você só ascendia na hierarquia católica com a complacência do imperador. o crivo E dele. segundo, o poder de veto sobre as decisões do Papa. Todo documento papal, para ser aplicado no Brasil, tinha que ter o aval do imperador. As relações entre a igreja e a maçonaria eram tranquilas. Muitos padres eram maçons. O que vai acontecer? Nesse bojo, se você olhar a Europa, tem a unificação italiana. A Igreja Católica era dona daquela parte central da Itália. E com a unificação, ela perde o controle sobre essas terras. Só vai ganhar de volta um pedacinho desse tamanho com Mussolini no poder, com a assinatura do Tratado de Latrão. Sim, sim, sim. Aí o Papa, na época Pio IX, publica uma encíclica culpando a maçonaria pelo processo de unificação. Que culminou nessa crise aqui no Brasil. Né? Aí o seguinte, a ideia era perseguir. Só que no Brasil as relações igreja-maçonaria eram harmoniosas. Se não há tensão, para que eu criar perseguindo a maçonaria? E por que houve essa crise, Luciano? Aconteceu o seguinte, o imperador disse, olha, a ordem que o Papa deu não se cumpre no Brasil. Como a relação aqui é boa, vamos deixar aqui os maçons quietos, ninguém vai perseguir. Só que dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo, desobedeceram o imperador e passaram a perseguir os bispos. Resultado, prisão. Dom Pedro mandou para a cadeia. Você viu recentemente a celeuma que deu quando falaram em maçonaria, agora é recente. A pauta política saiu das propostas de governo para discutir quem era maçom, quem não era, quem era de Deus, quem era do diabo, quem era isso, quem era aquilo. Como se a eleição fosse para o céu. Agora é recente. Você imagina no final do século XIX. E de arrumaram um padre que não é padre. A confusão que não deu, meu amigo, em prender bispos. Duas autoridades da igreja foram presas porque o imperador preferiu defender a maçonaria. Isso foi desgaste. Não, e assim, para a gente rir um pouquinho, ainda arrumaram um padre que não é padre, padre de quadrilha, né? É verdade, é padre fake. Padre fake. Aí, André, a monarquia ela perde um segundo elemento importante. Porque, obviamente, que em função dessa tensão, a igreja lá na ponta, em vez de estar defendendo o império, vai lavar as mãos.
Aí você diz, se perder o poder econômico, se perder o poder ideológico, vai ficar com quem? Com a força, o poder militar. Aí a gente chega na questão Só que vai militar, ocorrer, né? entra na questão militar, por quê? A Guerra do Porque Paraguai, que você falou, né? debatemos já há algum tempo atrás, é claro que não está aí no vídeo, mas vocês podem pesquisar, quem está nos ouvindo, que o Exército Brasileiro se formou, de fato, na Guerra do Paraguai. Que era uma força de segundo time até a guerra. A grande força terrestre era a Guarda Nacional, e como o Brasil teve que enfrentar um país, precisou reestruturar o Exército. Aí vai armar, vai preparar oficiais, esses caras vencem a guerra, voltam vitoriosos e vão querer espaço político, o que Dom Pedro vai negar. O Montepio, né, Luciano? O Montepio, né? O tal do Montepio, a É indenização. verdade, exigir a questão de Montepio, de censura a depoimentos, e isso vai criar uma tensão, Engraçado, que vai levar muitos oficiais, inclusive o próprio Deodoro, que era monarquista, em defesa do Exército e não da República, a dar o golpe. e um fato interessante que você já discutiu, a gente discutiu já com você isso, quem fazia a salvaguarda do território brasileiro era a Guarda Nacional, composta É verdade. comandado por latifundiários. É verdade, e tanto é, André, que A olha, milícia latifundiária. É, o poder econômico tinha milícia. Se sim. o exército desse o golpe e Dom Pedro tivesse apoio do poder econômico, ia estourar uma guerra civil. Agora, engraçado, porque Porque essa elite armada ia confrontar o exército. porque E você vê que é, não houve confronto. essa aristocracia ela não se levantou, né? Para defender o Tem imperador. uma frase histórica que diz que o povo assistiu bestilizado. Sim, Foi sim, dormir monarquia, acordou república. sim. O Hélio Um Silva, golpe que não teve. o Hélio Silva disse que quando houve a tal da proclamação, oficialmente chamada o 15 de novembro, né? O país passou 15 dias, ninguém sabia o que o Brasil era, se era monarquia, se era É república. verdade, porque o Deodoro, quando ele liderou o processo, foi para derrubar o primeiro-ministro, não o imperador. Ouro Preto, né? É. Aí as coisas começaram a se complicar daí para frente, o que resultou no banimento da família real. Agora, um elemento aí, nós falamos no Oeste Paulista, do latifundiário cafeicultores, do Oeste Paulista. Aí é uma pergunta que eu quero perguntar, e perguntar não ofende. Quem é coadjuvante, quem são os protagonistas nesse processo? Os cafeicultores ou os militares? Houve uma aliança dos dois, A André. Fundação República da Os República. cafeicultores, pela via partidária, política, não tinham condições de ter maioria suficiente para impor um projeto derrubando a monarquia. Não tinha instituição Tinha que cair pela, no Exército, né? tinha que cair pela via da força. Mas eu quero fazer a coisa dentro da ordem, ou seja, sem convulsões, sem tensões. Senão estoura uma guerra civil. Aí o que é que eles fizeram? Procuraram dentro dos militares, o Deodoro não era republicano, era monarca, mas era um oficial respeitado. Sim. Dos vivos que atuaram na Guerra do Paraguai, ele e o Visconde de Pelotas, que vai conduzir o processo. Agora, aparece Vai fazer o golpe. E uma coisa interessante, meu amigo, a República não muda muito, não. Porque da monarquia para a República você vai ter o latifúndio, que continua, sim, correto. tanto é que o café vai dominar boa parte da Primeira República, o café com leite. Você vai ter a monocultura e, em vez do trabalho escravo, que tinha acabado no final do Império, o trabalho livre, sem salário mínimo. Você imagine quanto não era explorado o trabalhador do campo nesse período aí. Ô, Luciano, aparecem alguns personagens interessantes aí, nessa história da República Brasileira, vamos chamar assim, nessa consolidação da República, que é Silva Jardim, Benjamin Constant, que é esses personagens, né? Há uma tese Olha,
que o Silvio queria algo mais radical, né? Eu vou me aproximar da Câmara para dizer, olha, o minúsculo Partido Republicano Paulista que foi o que conduziu o processo, era rachado, dividido em duas correntes. Uma corrente que queria a República pela via pacífica, eu vou dar um exemplo claro, eu e André já estamos dos 40 para lá, nós vivemos aqui no Brasil, Brasil pós-ditadura militar, um plebiscito que fomos às urnas escolher se queríamos monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo, acho que o André lembra disso. Se porventura a monarquia fosse vitoriosa, a gente teria o retorno da monarquia sem guerra. Era uma espécie de projeto do Benjamin Constant e do grupo dele. E tinha um outro setor que dizia, não, a gente quer uma república popular. Vamos reunir a massa aqui, o povo, e lembrando que você está em 70, 80, tem Comuna de Paris, a Europa está pegando fogo, que era o projeto de os chamados radicais, que foram marginalizados do processo. Depois que houve a proclamação, esse pessoal foi escanteado. Tanto é que o Silvio Jardim tem uma morte estranha, ele é desiludido, vai para a Itália, vai visitar o vulcão Vesúvio, no momento que está em erupção, é engolido pelo vulcão. Olha que coisa terrível. Estranha, né? Estranha. Parece umas facadas, o pessoal leva umas facadas por aí, né? Parece muito, né? Por aí, o negócio. É muito irônica a história, né? E Benjamin Constant, Luciano, o positivismo, a influência positivista. Militar, que nos considerava militar, se considerava professor, ele é um dos grandes. Ele é o cara, praticamente, que faz a ligação entre o partido com os militares. Certo. Se você estuda detalhadamente o processo, vai ver que constantemente ele está visitando Deodoro e fazendo a ponte com a turma de São Paulo. Diz que ele é o idealizador da República, né? É o que idealiza esse projeto de República. É verdade. É positivista, né? A ordem e o progresso. Positivista. Brasileira. É verdade. E os dois personagens históricos, Luciano? Que a história é longa, a gente tem que abreviar. Os dois personagens históricos, Marechal Deodoro da Fonseca, né? E os dois alagoanos, a terra dos marechais, né? A gente leva essa... lembrando, quem está me ouvindo, que eu moro em Marechal Deodoro, viu? Então nós temos aqui... Eu moro aqui perto de... aqui na o Marcelense, nasceu em Marcel Floriano, e aqui, a cidade que eu moro, tinha um nome bonito, Santa Maria Madalena da Lagoas do Sul. Eu sou florianista, viu? Você que é turma de Marechal. De onde nasceu Deodoro. Agora um lembrete, né? O Deodoro, como eu havia dito, foi um cara que lutou na guerra de ponta a ponta, o Floriano também. Também, sim. Tá bom? E outros mais. A República aconteceu porque o Deodoro foi lá e derrubou o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, foi o Afonso Celso, era o nome dele. Sim. E na época quem facilitou a entrada do Deodoro foi o Floriano, que comandava a segurança do quartel lá do gabinete do Ouro Preto. Né? Então esses nomes atuaram na República na sua formação. Quando foi feita a Constituição, é bom lembrar que a República é proclamada em 89, a primeira Constituição é de 91, e aí vai ocorrer a primeira eleição presidencial. Deodoro, de 89 a 91, é o presidente provisório. É o líder revolucionário que vai assumir para fazer a arrumação da casa. Casa arrumada com a Constituição, tem eleição indireta. Sim, via colégio eleitoral, né? Aí vai concorrer duas chapas. Vão concorrer duas chapas. Uma militar, que é o Deodoro Vanden Cox, outra meira, que tinha Prudente de Moraes, que mais adiante vai ser o nosso terceiro presidente, e o Floriano.
Só que as eleições daquela época eram diferentes de hoje. Porque você votava no presidente e no vice. Sim, sim. De presidente ganhou Deodoro. De vice ganhou Floriano, da chapa de oposição. E esse autoritarismo, Então já começa uma aliança meia atritosa. é verdade, esse autoritarismo de Deodoro ameaçando, se não ganhar, fechar o Congresso. Aí, repare bem, É verídico isso? o Deodoro, quando assume como presidente constitucional eleito, ele começa a entrar em rota de colisão com o Congresso. Porque uma coisa é você governar, Andrezinho, nesse primeiro momento provisório, sem Congresso. Sim, sim, sim. De 89 a 91, ele era o presidente, não tinha 3 poderes, estava se formando. Sim. E era um cara que era oficial, que acostumava a dar ordem. De repente, você vai ter que começar a dar satisfação ao Congresso. Sim. Nessas brigas, ele manda fechar. Repara, a República é recém-proclamada, o presidente eleito diretamente ordena o fechamento do Congresso. República golpista, né? Aí a Marinha se rebela, vai ter a primeira revolta da Armada aí. Sim. A maioria dos governadores não concordam com o ato presidencial e, sem apoio político, Floriano renuncia. O primeiro presidente eleito, embora indiretamente da história brasileira, renunciou. Quem assume o vice? O Floriano. Ô, Luciano, tem um elemento aí importante também, no ponto de vista econômico, que é a figura de Rui Barbosa e o tal do encilhamento, né? Encilhamento, é verdade. Na historiografia que Rui Barbosa tentou fazer, a ideia de Rui Barbosa era a industrialização nacional. Mudar o padrão de ouro, É, mas é que por título da dívida pública. Né? Mandar empréstimo para tentar estimular a indústria nacional. Só que os caras fizeram presepada, né? Começaram a criar a indústria fantasma. Fantasma, é. Uma tentativa de... Em vez de buscar financiamento e, de fato, investir no processo industrial, ninguém criou uma fábrica fantasma e a coisa explodiu. Sim, sim. Houve essa tentativa aí, né? Isso também ajudou na queda dele também, né? Desgastou. Né? Agora... E o Floriano vai ter uma polêmica, meu amigo, é o seguinte, é que a Constituição recém-criada dizia que se o presidente eleito não completasse 1 ano de mandato, o vice teria que obrigatoriamente convocar eleições. Sim. Deodoro eleito, governou 9 meses. Renunciou. Floriano assume. O que é que se espera? Novas eleições ele não faz. Aí começa a estourar revoltas. Agora, um elemento assim, importante, Luciano, para destacar, a gente começa a perceber, já começou a discutir a República, que ela é golpista, ela é conspiratória. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai terminar a República, são vários movimentos de revoltas. Por exemplo, Couchot de Mello e Almirante Saldanha, que eram elementos de alta patente da Marinha de Guerra do Brasil, ou não sei se é Marinha de Guerra, é Marinha, das forças da Marinha de Guerra, houve a tal da revolta armada. Né? Houve a primeira tentativa, essa revolta começa no governo de Marechal Deodoro, e ela vai se aprofundar. A ameaça de bombardear a capital do Brasil vai ser combinada no governo de Fernando Peixoto. E depois olha, a federalista. Né? Vai ter uma série de confusões. Olha, a Armada, a revolta da Armada, em Deodoro, é contra o fechamento do Congresso. Isso. A Marinha vai se insurgir, obrigando ele a reabrir o Congresso. Aí um dos líderes, que era o Custódio de Mello, esperava se candidatar, né? Já que Floriano ia assumir por um curto período, arrumar a casa e convocar eleições. Só que o Floriano não faz. Decide continuar, porque na interpretação do Floriano, essa história de convocar eleições valia se ele tivesse sido eleito pelo voto direto. E ele foi eleito pelo Congresso. Então isso não vale para mim, vou ficar. Mas me permite uma coisa. Me permite um elemento para ajudar. E
E essa história de uma conspiração que a Marinha queria a volta da monarquia, isso tem cabimento nessa crise aí, dessas revoltas? Olha, meu amigo, houve contatos desses oficiais rebelados com membros da família real que estavam no exílio na Europa, inclusive com o marido da princesa Isabel, com um dos netos de Dom Pedro, Uhum. mas a coisa não andou. E o negócio foi violento. Eu indicaria a quem está nos vendo uma literatura que, por sinal, eu sou fã de carteirinha, o Lima Barreto. Acho que um clássico dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tem um livro, tem um filme, que retrata essa situação de Floriano. E não foi só a revolta da Armada, não. Tem uma briga de oligarquias no sul do Brasil. Uma revolta violentíssima, que é a Revolução Federalista, também chamada de Revolta da Degola. Porque imagina, em pleno final do século XIX, os caras estavam decapitando cabeças. Moreira César. Né? O apelido do cara, corta-cabeça, Coronel Moreira César. Não, morreu em Canudos. É algo que causa ojeriza no pessoal do Sul, né? É Florianópolis, né? Cidade de Floriano, né? Que é a nossa do desterro, né? E passou a ser Florianópolis, né? Que era desterro, Floriano reprimiu lá o movimento e impôs o nome dele, né? Uma vingançazinha no Nordeste também, né? Diz que tem a ver com um cara que parece que era prefeito da região, que era o Exílio Luz, o nome de uma ponte que tem ligando o continente à ilha de Florianópolis. Mas também é uma vingançazinha do nordestino contra. Não é todo o povo lá que é racista, obviamente, nem neonazista. Alô, Sul! Alô, Sul! Oi, nós! Mas tem um nazistazinho também, né? Ó, gente! Levando a mãozinha assim, a patinha assim, né? Então, um outro elemento assim, Luciano, existe uma rivalidade, né? O florianista com a turma do Marechal Deodoro, existe essa rivalidade política também. E um elemento importante aí é que Floriano Peixoto é um elemento que vai consolidar, é o consolador da República. Ele cria as condições de paz para o governo civil. E a gente inicia outra segunda fase da República, vamos chamar assim, alguns livros chamam de República da Espada, República Oligárquica, né? Que é a figura de... não é? Essa fase que nós acabamos de discutir é chamada de República das Espadas, que termina com eleições diretas. É exatamente no governo Floriano que é feita eleição direta e eleito Prudente de Moraes. É a transição, primeiro presidente civil da história do país, né? Cafeicultor. E aí uma série de gente ligados a esse setor vai ficar no poder até 30. Agora, esse período a gente chama de República do Café com Leite, República dos Coronéis, né? Você tem um processo, olha, gente, há a eleição direta, o povo vota, né? Mas há manipulações, fraudes, né? A chamada eleição a bico de pena. Quem defende aí o voto, né, escrito, comprovante eleitoral, devia ler, estudar profundamente essa história de voto no papel, o que deu no passado. Tem uma turminha que quer recontar os votos no papel. Então, basta lembrar disso, vai estudar a República Velha, meu querido. Agora, pega os governos do Prudente de Moraes até o Washington Luiz. Vê como era democrático. Vou me aproximar aqui, ó, a minha cara. Democrático. O período do voto no papel, como disse meu amigo André. No papel, chama no papel. Agora, um fato interessante, quando a gente fala na época oligárquica, ou República Velha, ou dos coronéis, né, ou café com leite, um elemento importante é que a base dessa república é o coronelismo, né? É o voto de cabresto, é a violência política, é a manipulação, é a troca de favor. Né?
É, Só uma pequena na minha informação, a opinião, título de curiosidade, viu, André? Não lhe atrapalhando e já lhe não atrapalhando. vai atrapalhar. A figura do coronel, ela vai surgir na regência, Sim, sim. Que é a Guarda veja, Nacional. Né? que é a Guarda Nacional. Sim. E vai ganhar força política exatamente nesse período pós-monarquia, no período da chamada Primeira República. E o incrível, Luciano, que eu, na minha opinião, minha modesta opinião, é a fase mais terrível da República Brasileira. É a mais terrível. E esse agora. O governo desse rapaz que está no plano, qual é o nome dele? E essa República Velha é uma fase. Porque foi, um período foi longo aqui, né? É terrível, cara. É uma fase que não tinha democracia, de manipulação, de violência política, de intolerância. Parece que a gente está voltando, né? Sei lá, é uma fase. Né? E um elemento importante economicamente aí é o café, são os cafeicultores. Todos os presidentes da República Oligárquica, eles são café, menos o Hermes, são todos cafeicultores.